Alô, nação rubro-negra! Vitória! Vamos, meu leão! Vamos curtir a podcast Barradão Raiz! Vitória! Alô, nação negra! Estamos de volta com um episódio novo do podcast Barradão Raiz. O podcast que é a cara da torcida rubro-negra, o podcast que o torcedor já se acostumou a ouvir quando acabam as partidas do Vitória. No dia seguinte, pode ir lá no YouTube, pode ir lá no Spotify e todos os demais agregadores de podcast que vocês vão ouvir o que a bancada tem para dizer. A bancada que vocês já conhecem, a bancada que tem só comentários fundamentados. Ela é composta pelo incisivo, o Rubinho Rubigol. Ela é composta pelo Rodrigo Maroto, o olhar da beira do gramado. É o índio, o Lucas Pitombo, o nem melhor nem pior. Apenas diferente. E finalizando ela, a bancada que o podcast Barradão Raiz traz para vocês é com Álvaro Rodrigo, Rodrigão, o mais bem informado. E a minha bancada tá completa, viu, torcedor? O programa hoje tá quente, fica com a gente até o final. Temos muitos assuntos para falar. Vamos inicialmente comentar tudo o que aconteceu em Vitória 3, Cuiabá 3, uma partida eletrizante. As duas equipes mostraram um futebol muito ofensivo na Arena Pantanal. O resultado deixou o Vitória distante do G4, distante da zona de rebaixamento, ali naquele meio de tabela. A gente vai comentar tudo sobre isso. O time do Rodrigo Chagas parece que se concretiza como um time bastante ofensivo, mas, em contrapartida, nesse mesmo programa, vamos falar do balde de água fria que recebemos ontem com a contratação do Mazola Júnior como novo treinador do Sport Clube Vitória. Minha bancada também está aqui pronta para falar desse tema, vai ser o bloco 2, então segura aí, torcedor, você vai ouvir o bloco 1, vai ouvir tudo que você já conhece do nosso pós-jogo, comentários, panoramas e tudo mais. Depois a gente vai falar tudo do Mazola. A gente ia falar do Mazola, na verdade, numa edição extraordinária e especial, mas como já viria esse jogo, já no dia seguinte, a gente falou, não, vamos segurar e fazer um combo pro torcedor, o combo 2 em 1 do podcast Barradão Raiz. Você já se inscreveu no YouTube? Vai lá na nossa página no YouTube, se inscreve no nosso canal, comenta pra gente nos vídeos, no podcast Barradão Raiz no YouTube, no Instagram, você já tá lá seguindo nossa página, @podcast Barradão Raiz, aproveita e participa do sorteio, hein? Tá pertinho essa semana aí, viu, torcedor? Tá pertinho, dia 14/12, vamos sortear a terceira camisa rubro-negra, padrão lindo, já está nas lojas, já vamos adquirir para vocês. Se for mulher, a gente vai comprar o feminino, se for criança, a gente compra o tamanho pequeno, enfim, todo mundo pode participar, cola com a gente lá no podcast Barradão Raiz, o sorteio da camisa ainda dá tempo, vocês fiquem à vontade para comentar quantas vezes quiser, basta seguir as regras, fácil, segue lá a Fox Vistoria. Quer comprar um seminovo de qualidade? Primeiro procura a Fox Vistoria, na Vistoria Cautelar, que ela faz para vocês bacana. Ela é nosso patrocinador aqui. Você segue a página da Fox Vistoria, segue a página da Oficina da Multa e pronto. Comenta 3 amigos e já tá participando aí para ganhar essa camisa, presente de Natal do podcast Barradão Raiz para vocês. Galera, já tô falando bastante aqui, a produção já tá puxando a orelha aqui pra gente adiantar, porque o programa vai ser longo, hein? Mas eu tenho certeza que o torcedor, o ouvinte já é assíduo, o ouvinte já gosta do podcast Barradão Raiz, seja o programa curto ou longo, vocês estão com a gente. Aproveitando o ensejo, quero deixar um abraço especialíssimo aqui para 2 seguidores da gente, 2 ouvintes assíduos, deixaram o comentário lá na página do podcast Barradão Raiz, é o Emílio Dom, o arroba dele, que é o Emílio Magalhães, um grande ouvinte, disse que estava esperando a gente comentar sobre a chegada aí do Mazola, o que é que a gente tinha para dizer. Então segura aí, Emílio, segura aí que temos muita coisa para dizer. A bancada já está ansiosa aqui para entrar em campo. Calma, minha bancada, segura aí. E um grande abraço também é o Marcão dos Estados Unidos, é o Marcos Santana Carvalho. Ouve a gente todo o programa lá dos Estados Unidos. Um grande abraço para você, meu irmão. Muito obrigado pela audiência. Divulga aí nos Estados Unidos também, viu? Podcast Barradão Raiz cada vez mais longe. E vamos embora. Vamos começar com o panorama de Vitória 3, Cuiabá 3. Vitória faz uma grande partida na parte ofensiva, uma partida ruim na parte defensiva, e Rubinho Rubigol, o incisivo, vai trazer para vocês. Eu já quero deixar aqui de antemão um comentário
Rubinho Rubigol vai trazer o panorama, mas eu quero já deixar aqui. Estou indignado com o jogador Evandro do Vitória. Vocês vão ouvir o porquê. Quem viu o jogo sabe o que eu estou falando, e quem não viu vai ouvir o comentário do Rubinho Rubigol aí. Um grande abraço, venha de lá, Rubinho Rubigol, o incisivo, traga pra gente um panorama de Vitória 3, Cuiabá 3. Fala, Peck, grande garoto, fala, torcida rubro-negra, colegas de bancada, estamos aí. Gente, vimos hoje à noite um jogo muito bom de se ver. Seria melhor se tivéssemos vencido, se aquele pezinho do Jordi não tivesse um pouco à frente da bola, se o pé do Vico não virasse tanto, e principalmente se Evandro não fosse tão covarde e dar aquele toquezinho para o lado, né? Mas vamos para o jogo, né? Daqui a pouco vamos comentar aí sobre essa catástrofe que foi essa contratação desse treinador. Mas vamos lá. O Vitória começou o jogo como vem começando na era Rodrigo, né? Com calma, sem estar afobado. O time toca bem a bola. O time sempre começou nas 4 partidas. Fora o CRB, que ele tomou um sufoquinho de 3 minutos. Depois ele começou, segurou a onda. Mas os outros jogos a mesma coisa. Começa com a bola tocando bem. O Lucas Cândido faz muito bem esse papel de segurar a bola no meio, né? E o Vitória começou bem no jogo, né? Dominando a bola, dominando o jogo. O Thiago aparecendo bem ali pela centro-esquerda, né? O Fernando Neto também muito bem. E aí, rapaz, em uma jogada de velocidade do time do Cuiabá, né? O nosso querido atacante, o Meia, né, que chegou pisando na área, ele acerta um chute de uma extrema felicidade, né, de uma extrema felicidade. Como disse o próprio comentarista do Premier, né, o único lance do Cuiabá no jogo até o momento, o Rafael Gava, né, foi ele que fez aquele gol, ele acertou um chute muito feliz e indefensável para o goleiro César, do Vitória, fazendo 1-0 para o Cuiabá. Na hora a gente pensa o quê? Vixe, vai dar aquela água fria no Vitória e realmente o bicho vai pegar, né? Já estava todo mundo muito triste por causa da vinda desse treinador. E aí, com 10, 11 minutos, o gol foi aos 13 minutos exatamente, o Vitória vai e aí joga essa água fria na cara do torcedor, no momento em que o Vitória era superior na partida. E aí, Peck, não deu tempo nem de respirar. Como eu disse a você, o tripé de meio de campo estava muito bem montado, né, com o Fernando Neto, o Lucas Cândido e o Thiago, né? E esse Thiago pega a bola perto da grande área do Vitória, dá uma arrancada muito incrível, muito boa, né? Abre no Vico e devolve para ele, ele faz o gol de empate do Vitória, né? Colocando tudo igual no jogo, né? Inclusive na partida em relação ao futebol. E aí o Vitória volta a ter o controle do jogo. O Cuiabá vai algumas vezes ao ataque, mas no final do primeiro tempo o Cuiabá só tinha chutado 2 bolas ao gol do goleiro César. Não tinha levado muito perigo. Né? O Vitória não. A partir dos 20 aos 30 minutos, que o jogo ficou um pouco morno. Um jogo estudado, devido aos gols muito rápido, os dois times se deram, vamos lá, vamos tomar cuidado um pouquinho mais. Né? Mas a partir dos 30, 32 minutos do primeiro tempo, o Vitória voltou a melhorar, né? E voltou a dominar a partida. E criou outras chances, somente a partir dos 40 minutos do primeiro tempo, né? E o Vitória começou a ser bem superior ao time do Cuiabá, que teve uma perda muito importante, que aos 34 do segundo tempo, o seu melhor jogador, que é o Elvis. Ele sentiu, saiu, foi substituído pelo Felipe, que nada acrescentou, né? Nesse primeiro tempo. E o Vitória teve tudo para chegar ao seu segundo gol e não chegou. Fomos para o vestiário, o jogo voltou igual ao que tinha terminado, não ao primeiro tempo, aos 5 últimos minutos. E o nosso grande comentarista do Premier falou isso também. O Vitória joga muito melhor. Né? O Vitória, com 5, 6 minutos, já tinha criado 2 chances de gol. O goleiro João Carlos fez 2 boas defesas, né? Uma no chute do Fernando Neto, muito perigoso. Né? Então o Vitória estava muito próximo do gol. E esse gol saiu com naturalidade. Né, uma bela cobrança de falta de Vico, que vem melhorando a cada jogo, né? O Vico vem se tornando um jogador muito importante, né? No Vitória. Ele bota a bola na cabeça do Fernando Neto,
e o Vitória faz 2-1 num momento mágico do Vitória no jogo, né? E o Vitória continuou indo para cima, não veio para trás. O terceiro gol era questão de minutos, né? E aí numa jogada em que a arbitragem errou 3 vezes. Primeiro foi uma falta a favor do Vitória, ele não marcou. Depois foi uma falta a favor do Cuiabá, ele não marcou. E aí sobra no Fernando Neto que fez uma partida muito boa, né? Dribla o jogador na área e o jogador derruba ele sem piedade, e o juiz marca pênalti na hora. E aí tinha tudo para o Vitória matar o jogo, né? O Vitória ia matar o jogo, o Cuiabá estava morto em campo. O Cuiabá não voltou para o segundo tempo. O Vitória conseguiu encaixar uma marcação em que o Cuiabá não tocava a bola não chegava na intermediária no Vitória. O Vitória conseguiu segurar o time do Cuiabá, não é isso? E aí o que aconteceu? O Vico pegou a bola com toda a concentração, tinha batido uma falta muito bem, estava jogando bem, tinha dado passe para o gol do Thiago, né? 2 assistências no jogo, ele pega a bola com toda a confiança e bate o pênalti daquela maneira horrível, jogando a bola muito longe do goleiro, né? Típico do jogador que não é o batedor de pênalti do clube, né? E aí, rapaz, isso foi aos 14 minutos do segundo tempo. Meu querido Peck, aí veio aquele velho apagão rubro-negro. Nossa Senhora, é um apagão real. Por quê? O Vitória para de jogar. O jogador que entrou no segundo tempo, o Iago, né? Entrou infernizando. Logo depois de Vitória perder o pênalti, ele começou a jogar, porque antes não tinha jogado. Ele entrou no início, ele entrou no intervalo até, né? Mas logo depois do pênalti ele começou a mostrar. E aí começou a infernizar a zaga do Vitória. E chuta para um lado e chuta para o outro. E o gol do Cuiabá era questão de segundos. E realmente, no lance em que o Fernando Neto observa o jogador entrar na área, né? O jogador Rafael Gava. O Fernando Neto olha para o jogador, ele não dá combate. Eu não sei o que acontece, né, com os jogadores do Vitória nesse apagão, porque o time para e vê o Cuiabá de tabelinha entrando pelo meio, né? Fazer o segundo gol, que para mim, minha opinião pessoal, foi uma bola defensável para o goleiro César, que hoje para mim não passou segurança nenhuma, né? E aí, rapaz, o 2-2 chegou. E aí o comentarista do Premier falou com muita clareza: rapaz, que jogo é esse? Um jogo em que o Vitória tinha tudo até para golear no momento do pênalti. Ele falou: rapaz, que partida linda do Vitória, o Vitória joga bem. Ele falou com essas palavras, né? O Vitória tinha tudo para fazer o 3-1 e depois fazer até mais. E de repente dá aquele apagão louco. Aí o Pequinho, a gente tem um grupo, né? E alguém no grupo falou, acho que foi o Pequinho ou foi o Índio. Eles falaram assim: é porque ele não conhece o Vitória, né? Ele não conhece os apagões do Vitória. E realmente, meus queridos, foi questão de tempo, percebia, questão de tempo mesmo, né? O time ficou perdido no campo, mais uma tabelinha, né? Mais uma vez o nosso lateral, dessa vez foi o direito, ficou olhando a bola passar, e o Elton não perdoa realmente, e acabou fazendo 3-2. E aí, rapaz, aconteceu uma situação no jogo. No momento em que o Vitória tomou o terceiro gol, o treinador decidiu fazer algumas mudanças. Como eu falei no jogo passado, fazer mudanças faz parte do jogo. Se dá certo ou não é outra coisa. E ele, com as mudanças, fez o Vitória crescer bastante no jogo. E rapidinho, o Vitória fez o seu gol de empate, né? E aí foi a grande esperança. Depois que fez o gol de empate, o Vitória massacrou o Cuiabá. O Cuiabá não se aguentava mais em pé. E aí foi que nós tivemos tudo para vencer a partida. O pezinho do Jordi adiantado, oh meu Deus do céu, ganharíamos ali no 4-3. Não vou mentir a você, torcedor. Eu, como torcedor apaixonado, eu larguei a televisão na hora que fez o quarto gol e saí gritando pela casa, comemorando o gol do Vitória. Quando eu voltei, o jogo estava 3-3, né? Eu falei, não é possível isso. Mas mesmo assim, tivemos ainda a grande oportunidade no pé do Evandro, que foi frouxo, medroso e não conseguiu dar essa vitória ao Vitória hoje. Mas o Vitória fez uma bela partida, mais uma vez, no comando do Rodrigo. Então, Peck, esse é o panorama do jogo. Acho que fui bem claro com o torcedor. Fora esse apagão que deu no Vitória, entre o pênalti aos 14 do segundo tempo e as substituições, que foram 72 e 73 do segundo tempo, da 72 que eu digo a você, o quê? 26 minutos, né? 27.
o Vitória fez uma bela partida. Valeu, incisivo aí, torcedor. O panorama dele é assim, é sempre muito bem detalhado, riqueza de detalhes, trazendo para você, torcedor, que não viu o jogo, você consegue visualizar mais ou menos o que foi com a narração aí do Rubigol. Muito bom, Rubigol, e o que você traz aí de panorama, nos surge aqui alguns temas que eu já tenho aqui para perguntar para minha bancada. Antes de fazer essa pergunta para a bancada, eu quero também reiterar aqui e rechaçar a atitude do Evandro. Jogador medroso, como bem falado pelo Rubinho Rubigol, e digo mais, não sei nem se não foi de propósito, viu, Rubinho, porque é incrível o que ele faz, ele dá a bola para trás, ele tinha todo o campo livre, já estava no final, já chegando na grande área, ele dá a bola para trás e atrás do contra-ataque, não faz e prejudica o time. Então, realmente, Evandro tem que fazer o seguinte, eu acho que o Vitória tem que fazer, botar ele para falar, uma coletiva do Evandro, para explicar o que é que ele quis fazer naquela jogada. Não pode passar em branco isso, não. Evandro prejudicou a vitória rubro-negra muito mais do que Vico. Vico errou tentando. O Evandro foi omisso. Evandro foi medroso. Evandro foi covarde. E Evandro tem que pagar pelo que ele fez. Seja no salário, seja multa, seja qualquer coisa. A torcida está indignada com você, Evandro. E isso não vai ficar barato. Você se queimou hoje com a torcida rubro-negra. Jogador medroso, chinelinho que estava no banco de reserva, que estava machucado, não sabe-se lá há quanto tempo. Se não era também forçação. Você está hoje com a torcida rubro-negra queimado. Você prejudicou o Vitória completamente. Um contra-ataque que era para sairmos vitoriosos. Você entregou a bola ao adversário. E olhe, era você contra o fraco Ednei que passou aqui com a gente. Fraquíssimo Ednei. Que era só você partir para cima dele que era gol certo. Mas não. Você preferiu tocar para trás atrasando o contra-ataque. Mas vamos lá, torcedor. É só um desabafo contra o Evandro aqui que realmente eu fiquei muito revoltado, indignado estou até agora. E a raiva não passou. Mas vamos falar do jogo, vamos voltar. Quero saber do Rodrigo Maroto. Rubinho Rubigol, ele trouxe aí um comentário, Rodrigo Maroto. Rubinho ainda quer finalizar. Vou chamar o Rubinho aí para falar ainda desse tema, antes de eu passar a bola para o Rodrigo Maroto. Vem de lá, Rubinho. É que, só para falar uma coisa com você foi perfeito no seu comentário aí. Só uma coisinha que eu queria falar. Se ele enfrentasse o Ednei, nós conhecemos o Ednei. O Ednei já tinha feito um gol contra, porque o segundo gol do Thiago foi dado contra pro Ednei. O Ednei estava completamente inseguro. A rapidez do Evandro era só ele botar na frente. Com certeza o Ednei faria o pênalti nele. O Ednei ia no corpo dele e ia fazer o pênalti nele. Isso é uma coisa muito clara no futebol. O zagueiro não tinha mais condições físicas de correr atrás de um atacante como o Evandro é rápido. Então, realmente, o que o Evandro fez foi muito sério. Parabéns pelo seu comentário, mas só queria dar esse adendo, que o Ednei, no máximo, ia fazer um pênalti nele. Aí. Verdade mesmo. Como já tinha feito um pênalti, que o Ednei não tem velocidade para acompanhar uma bola quando o atacante botar na frente. Então o Evandro foi medroso, covarde e deve uma explicação à torcida rubro-negra. Pelo menos justifique, Evandro. Eu tentei fazer tal coisa, deu errado. Enfim, justifique. Vamos nessa, vamos embora, minha galera. O programa tá grande, o programa vai ser bacana ainda. Temos muitos temas e quero saber do Rodrigo Maroto rapidinho também sobre isso aí. O Rubigol deu um panorama, ele falou que o jogo, ele oscilou entre melhores momentos para o Cuiabá, melhores momentos para o Vitória, e terminamos com esse empate de 3-3, sendo que o Vitória perdeu as grandes chances do jogo. Então, como eu lhe fiz essa pergunta, Rodrigo Maroto, no programa passado, eu vou refazer essa. O resultado foi justo, Rodrigo Maroto, esse 3-3, ou algum time merecia sair vencedor? Fala, melhor âncora da esfera brasileira. Um abraço aí para a bancada, para a torcida rubro-negra. Peck, eu sei que falar de justiça no futebol parece loucura, visto que é a própria injustiça que faz do futebol um esporte tão popular, né? A própria incerteza inerente ao futebol. Mas, infelizmente, acontecem com o Vitória coisas que não acontecem a favor do Vitória, né? O Vitória fez um ótimo jogo, o Cuiabá não fez um jogo ruim, não. O Cuiabá é um time aspirante ao acesso, né? Tá dentro do G4, já foi líder do campeonato, então era um jogo muito difícil. E para mim o Vitória jogou melhor na grande parte da partida, criou as melhores chances, né? Além de que também conseguiu, digamos assim, teve as circunstâncias ideais para vencer o jogo em dois momentos-chave. Um deles, o pênalti de Vico, desperdiçado, né, que seria um 3-1 que praticamente mataria o jogo, e também no final do jogo, no contra-ataque desse lance de Evandro, que vai virar meme, assim como virou aquele lance de Jonathan Bocão pela lateral direita no início do campeonato. Então, para mim, se fosse para falar em injustiça,
para mim, o empate ele não chega a ser um resultado tão injusto quanto foi a derrota contra o Confiança. Né? A derrota contra o Confiança foi um pecado total. O empate era um resultado, sim, possível, mas se fosse para sair um vencedor, com certeza seria o Vitória. E só um adendo aqui, o Rubinho falou muito bem que Fernando Neto não acompanhou. Eu queria trazer uma coisa que você mesmo falou no último episódio, né? Você perguntou toda essa perigo de sofrer muitos gols, de fazer muitos gols. Nesse jogo, Fernando Neto não acompanhou. Né? Já demonstra aí um desgaste físico muito grande dos volantes que tem que fazer uma aproximação muito grande no ataque, tá? E isso aconteceu também no jogo anterior com o Matheus Friso, que não acompanhou, né, o jogador naquele lance com o Rafael Carioca, e também sofreu um gol nisso. Então é isso, a gente ganha lá na frente, mas perde atrás. Mas eu sou bem falar para você, eu sou muito a favor desse estilo de jogo ofensivo, eu prefiro trocar pau do que ficar jogando esse jogo preso que dá desgosto de assistir. Valeu, Rodrigo Maroto, também concordo com você. Quero ouvir a opinião do Lucas Pitombo, índio, rapidamente sobre esse tema também, já que ele achou no jogo passado que foi justa a vitória do Confiança, fazendo um contraponto ao seu comentário. E hoje, Lucas Pitombo, você acha que o resultado de empate, esse 3-3, foi justo ao que foi o jogo, ou tinha algum time que merecia sair vencedor? Lucas Pitombo, rapidamente. Fala Pequinho, fala amigo de bancada, fala galera rubro-negra. Desta vez, eu acho que a justiça maior seria o Vitória, a vitória do Vitória. O Vitória teve um pênalti desperdiçado, o Vitória teve um gol anulado, como bem dito por Rubinho aí, um pezinho de Jordi Caicedo. Se ele fosse um pouquinho menos ansioso, se ele fosse um pouquinho mais esperto, né? Se ele estivesse um pouquinho mais ligado, fizesse as linhas, se ele fosse centroavante, com certeza ele estaria mais bem posicionado e a gente conseguiria virar esse jogo. Se não tivesse os apagões também, foram muitos cis. Só que desta vez a gente não viu o goleiro salvando, tirando bola de dentro do gol, tirando bola na trave, das vezes que a gente vem sofrendo com o Ronaldo. E em que pese também alguns dos gols, se o grande São Ronaldo do Barradão tivesse, poderia ser que ele tivesse feito as defesas. Então nesse jogo, eu acredito que se tivesse de ter um merecedor da vitória, seria o Vitória. Beleza, Lucas Pitombo aí falando, corroborando com o Rodrigo Maroto e também comigo, eu também acho isso aí, pessoal. Acho que o Vitória merecia hoje sair vencedor. Acho que o empate terminou sendo justo, as duas equipes foram para cima realmente. O jogo foi eletrizante, duas equipes ofensivas, mas se eventualmente tivesse que ter um vencedor, era o Vitória. Perdeu um pênalti, teve gol anulado, teve gol no final do jogo aí que o Evandro perdeu. Então vamos lá. Valeu, Lucas Pitombo. Ainda quero saber de você daqui a pouquinho você volta para comentar outro tema. Vou chamar agora o bem informado. Quero uma opinião aqui, o Rubinho falou aí no panorama dele, Álvaro Rodrigo, dos apagões, na verdade desse jogo, do apagão do Vitória após o Vico perder o pênalti. Isso aí foi notório, o narrador e o comentarista ficaram impressionados. Por quê? Porque não conhecem o Vitória. Porque quem conhece, Rodrigão, o Vitória a fundo, sabe que não é de hoje esses apagões. Em qualquer adversidade do Vitória, seja um gol tomado inesperadamente, seja um pênalti perdido, seja uma expulsão durante o jogo, o time abala-se psicologicamente de uma forma incrível, que apaga totalmente, fica ali totalmente vulnerável. Essa, pelo menos, é a minha visão. Então eu quero saber de você. Você concorda com isso? Você acha realmente que existe esse ponto no Vitória, de que existe um apagão ali com as adversidades do decorrer do jogo? E se você concorda, Rodrigão, eu queria que você trouxesse aí pra gente alguma hipótese que justifique esse apagão. O que acontece com o Vitória para sofrer esses apagões? Álvaro, Rodrigão, trazendo aí para vocês essa questão para podcast Barradão Raiz. Venha de lá. Fala, Pequinho, amigos de bancada. Salve, nação rubro-negra. Pequinho, incrível que quando o Vitória tomou o primeiro gol, e jogando bem antes de tomar o primeiro gol, diga-se de passagem, eu achava que o apagão do jogo seria aquele, né? E o Vitória se recuperou do golpe, né? Dando um contragolpe certeiro, muito bem articulado, né? Começando com o Thiago Lopes e finalizando com ele mesmo, né? Pro gol de empate. E aí eu pensei comigo, falei, caramba, será que esse apagão foi tão rápido, né, que contra o jogo contra o Confiança foram 2 minutos, mas levamos dois gols, né?
E eu pensei que seria esse apagão no jogo, mas infelizmente não foi, né? A gente se acostumou tanto em alguns momentos decisivos o Vitória ter esse apagão. E realmente, Pequinho, isso é histórico, né? O Vitória sempre, nos momentos que a gente acha que vai render, né? Que vai subir no jogo, que vai ganhar com facilidade, infelizmente acontecem essas coisas. O gol, o pênalti perdido, desculpa, do Vitória, até o terceiro gol do Cuiabá foram 10 minutos, exatos 10 minutos, né? E o Vitória se abalou realmente com o pênalti perdido. E eu acho, Pequinho, que esses apagões têm muito a ver agora, nesse momento, né, específico do campeonato, com essa vontade, né, esse desejo de se recuperar, de ganhar o jogo, e esse psicológico realmente abala muitos jogadores. E eu ainda tenho uma teoria. O tempo do pênalti marcado e aquela discussão de cartão amarelo e tudo, não sei se esfria os jogadores, cara. Não sei se o Vitória, o sangue esfria, né? E aí acontece que o time dá aquela esmurecida, né? Baixa a guarda. E aí tem o pênalti perdido, que pra gente foi um golpe, né? Um pênalti perdido. E o Cuiabá começa a mandar no jogo, vai para cima, começa a tabelar, começa a entrar na área como quer, começa a cruzar na área, os caras começam a falhar. Rapaz, é incrível, é incrível. E a gente fica incrédulo, né? Assistindo o jogo, incrédulo. Meu Deus, será que vai acontecer de novo? E aí acontece 2 gols novamente. A nossa sorte é que o Vitória, depois desse 10º minuto aí, que foi o terceiro gol do Cuiabá, o Vitória, coincidentemente, após as substituições, que nosso colega de bancada vai falar depois, fez com que o Vitória voltasse a jogar, né? Parece que quem jogou River Raid aí do Atari sabe como é, o fuel, né? O combustível acabando, aí você achava aquele fuel, e aí, meu amigo, o aviãozinho começou a ir para cima, teve gol anulado, teve contra-ataque desperdiçado, né? Como vocês bem falaram aí do Evandro. E eu acho que realmente, Pequinho, a gente tem que aturar essa falta de atenção, essa falta de concentração constante nos jogos do Vitória. Infelizmente, para mim é psicológico, sim, né? Nesse jogo específico a gente teve tempo e com as substituições que o Rodrigo fez, teve a coragem de fazer, de ir para cima. O Vitória conseguiu se reerguer e conseguiu o resultado de empate e poderia, com certeza, sair com resultado positivo. Opa! Só para acrescentar aí, Rodrigão, eu concordo totalmente com você e só tentando assim tentar explicar também um pouco mais. Eu acho assim, o jogador, se a gente como torcedor sente um golpe desse, o jogador que tá lá correndo, se esforçando, que treina a semana toda, né? Ele sente ainda mais. E aí, Pequinho, na sua própria pergunta, para mim você responde quando fala que isso ocorre sempre, que não é uma coisa nova, né? E acho que isso pesa muito. Eu acho que o cara sabe que isso aconteceu várias vezes, que não pode acontecer de novo. Deve existir uma cobrança muito grande, né, interna, não só interna, né, dentro do clube, mas também da torcida, para isso não acontecer mais. Então o jogador está com isso na cabeça. E aí no momento que acontecem essas coisas que são típicas de Vitória, que o time está vencendo por 2-1, tem um pênalti a favor, ou seja, tudo a favor de matar o jogo, e perde, passa aquele filme pela cabeça dos jogadores de novo, de tudo aquilo que já aconteceu várias vezes, que nada dá certo. E aí eu acho que nesse momento causa ali uma baixa, além da baixa da adrenalina que você falou, realmente uma baixa de autoestima mesmo no time, de tipo, poxa, a gente faz tudo certinho e nada dá certo. Perfeito. Então, mais uma coisa também que eu gostaria de falar, trazendo aí um ponto contrário, é que a gente vive também, assim como você falou muito bem, Rodrigão, dessa vez pelo menos o golpe é sentido e dentro do próprio jogo a gente está conseguindo reagir, né? Porque em muitos outros jogos a gente recebia esse golpe, até às vezes uns 5 minutos de jogo, como aconteceu hoje, no início da partida, sofre um gol e aí o
o resto do jogo todo o time se apaga. Ou então quando sofre o gol. Na altura que o Vitória sofria o gol, o time apagava. E nesses últimos jogos com o Rodrigo, pelo menos a gente sente o golpe e consegue reagir dentro do próprio jogo. Né? A gente tem aquela ideia de que dá, de que ainda dá, que vai virar, de que vai para cima. Então acho que tem esse fator muito negativo, mas acho que também tem esse fator positivo de que a gente sofre o golpe, mas a gente ainda tem esperança dentro da própria partida de recuperação. Valeu minha bancada, valeu Álvaro Rodrigo, valeu Rodrigo Maroto. É mais ou menos isso aí mesmo. São várias hipóteses que a gente pode tentar desvendar aqui o que acontece. Mas que é fato, o que acontece, isso é. O Vitória tem sofrido apagões aí. O jogo contra o Ceará na Copa do Brasil também foi muito claro. Isso aconteceu. O Vitória vinha bem, vinha vencendo. Parecia que o Vitória ia se classificar. E aí um apagão, o Vitória tomou 2, 3 gols ali de vez. Contra Confiança, a gente não precisa nem comentar mais o que foi o tema do jogo, foi o apagão. E hoje, de novo, parecia que tudo ia se repetir. E ainda bem que não se repetiu, também, muito também, pelas substituições que foram feitas no decorrer do jogo pelo Rodrigo Chagas, e é um ponto que eu acho importante aqui para chamar a minha bancada. Eu quero chamar inclusive o Lucas Pitombo para falar sobre isso, torcedor, que é o seguinte: o jogo passado, o Rodrigo Chagas foi tão criticado pelas substituições que fez ao decorrer do jogo. Muita gente mesmo, a gente fez até uma enquete na nossa página do Barradão Raiz no Instagram, em que 70% dos torcedores acharam que a culpa da derrota foi do Rodrigo Chagas por ter mexido ali 4 alterações de vez, o Vitória ganhando. Então ficou na conta de Rodrigo Chagas. Só que no jogo de hoje, e aí eu quero saber se o Índio concorda, eu vou dar a minha opinião. No jogo de hoje, o Álvaro Rodrigo também deu a opinião dele aí, que após as substituições que ele fez ao decorrer do jogo, o Vitória começou a mudar realmente, acabou aquela apatia e o time voltou pro jogo. Então eu tenho aí para chamar o Lucas Pitombo Índio para falar sobre isso. Primeiro, eu quero que você comente as substituições e se você concorda com que as substituições realmente mudaram o Vitória, fizeram o Vitória entrar de novo no jogo. Antes de você falar, Índio, eu quero citar aqui para o torcedor que não viu, não acompanhou as substituições, quais foram elas. Então vamos lá. Foi o Evandro, que entrou no lugar do Fernando Neto, o Marcelinho, que entrou no lugar do Vico. Depois de um tempo, entrou o Van no lugar do Léo. Mais à frente, entrou o Matheus Friso no lugar do Lucas Cândido. E, por fim, o Gerson Magrão no lugar do Guilherme Rende. Essas substituições aí foram no intervalo de 12 minutos, mais ou menos, 15 minutos. E foi aí que o Vitória realmente, coincidentemente, começou a voltar para o jogo. E aí começou a perder as chances, perdendo gols, como a gente já citou. Então, chama aqui Lucas Pitombo Índio. Venha de lá, meu irmão. Traga para o torcedor qual é a sua opinião, se você concorda que as substituições do Rodrigo Chagas hoje foram muito boas ou não, e quero que você me avalie aí essas substituições que ocorreram. Fala, Peck. Eu fui um dos da bancada que no podcast anterior falei que a culpa da partida do Vitória, da derrota para o Confiança, foram as substituições feitas de uma maneira exagerada, né? Que foram 4 de vez. Então, foi ótimo essa pergunta cair para mim aqui. Eu vou falar um pouco sobre minha análise, pegando um pouco do gancho do panorama de Rubinho e um pouco da fala de Rodrigo também. No segundo tempo, o treinador do Cuiabá, o técnico Alan, ele não estava satisfeito com o jogo, claro. Estava empatando, o Vitória tinha um controle de jogo maior, um domínio de bola, e dava a entender que qualquer momento poderia sair o segundo gol. Esse intervalo foi bom para ele dar uma arrumada na equipe, conversar, e ele já voltou do intervalo com 2 mexidas, que foi o atacante Iago no lugar do Felipe Marques e o atacante Marcinho no lugar do Maxwell. Esse Iago me chamou muito a atenção. É importante o Vitória dar uma analisada, dar uma sondada para ver para o ano que vem. Pode ser um jogador que ajude muito aí a gente. Só um parênteses mesmo. Então, começou o jogo. Esse Iago até então, como foi bem dito por Rubinho, não estava fazendo nada. O jogo começou, aquele jogo mais ou menos, o Cuiabá deu uma chegadinha, o Vitória chegou bem, Fernando Neto deu um chute de fora da área, logo nos primeiros minutos. Teve uma bola também alçada na área, que Thiago Lopes sofreu uma falta na intermediária, e que o Vitória vinha demonstrando que o controle de jogo do primeiro tempo, logo após o gol do Thiago Lopes, ia continuar, dando a entender que o Vitória tinha voltado mais ligado, voltado mais aceso. E aos 9 minutos, a gente teve a cobrança de falta do Vico, com o gol de Neto,
E o Vitória continuou ligado, continuou muito bem na partida. E aos 11 minutos, um pênalti para Vico cobrar. Todos em casa, todos felizes, agradecendo a Deus, fazendo toda aquela positividade. Vico vai e arma aquela podre, chuta a bola lá no Barradão, como foi bem dito aí pelo narrador. E a partir daí, o Vitória desandou de vez. Como já foi dito por Álvaro Rodrigo, o Rodrigão, o setorista mais informado da nossa bancada, Rubinho, no panorama dele, e Rodrigo. Então, vou falar mais agora sobre as substituições. Então, nesse segundo tempo, eu acredito que a retomada, a melhora do jogo, se deu muito pelas substituições feitas por Rodrigo. Como eu também coloquei na conta dele a derrota do Confiança, esse empate eu coloco para ele e não coloco a vitória e coloco a falta da vitória naquele rapaz aí que Pequinho já falou bastante, que eu não gosto nem de falar o nome dele. Então, assim, aos 27 minutos, entrou Evandro no lugar de Neto e Marcelinho no lugar de Vico. Mas a gente tendo consciência que foi Marcelinho no lugar de Neto e Evandro no lugar de Vico. Pequinho, eu fiz de uma maneira diferente. Eu fiz mais ou menos com pontuações. Esse rapaz aí que entrou no lugar de Neto, que começa com E, hoje eu não estou querendo falar o nome desse rapaz aí, para não me estressar mais ainda. Eu coloquei aqui para ele uma nota mais e menos, menos e menos. Por quê? Esse mais a gente não pode deixar de colocar, porque ele acabou dando uma assistência para o gol contra de Ednei. Agora o menos, já foi bem dito, e quem assistiu o jogo sabe muito bem do que eu estou falando, que aconteceu a última bola da partida, né, aos 50 minutos. Marcelinho, meu Deus do céu, menos. Ele entrou no lugar de Neto para ficar um pouco mais recuado e voltou a fazer o que ele sempre faz. Toque para o lado, toque para trás. Toque para o lado, toque para trás. Evandro deu uma movimentação bacana ali no lugar de Vico, se movimentou bem, mas tudo que ele fez de um pouquinho bom, a assistência, acabou indo por água abaixo com a falta de atitude, de postura, de covardia de um atacante na iminência de fazer um gol. Van, ele entrou no lugar de Léo, e entrando no lugar de Léo, ele trouxe mais força na parte ofensiva, ajudou na parte defensiva, e não foi aquela troca de um Jonathan Bocão por um Léo, ou um Léo por Jonathan Bocão. O Van sempre acrescenta mais ao time do Vitória. Friso, ele entrou bem, eu senti que Cândido já estava meio cansado, a gente precisava ter um controle maior do meio campo, e Friso sempre com aquele toque de lado, um toque mais vertical, ajudando um pouco o Evandro na parte mais da ponta direita, fez com que o time melhorasse e fez com que Thiago Lopes chegasse mais perto do gol, cumprindo aquela função de Vico, ficando mais próximo do zero à esquerda, Jordi Caicedo. Magrão, inacreditável, para mim foi a melhor substituição. Quando o Magrão entrou no lugar de Rende, eu acho que o Vitória ficou mais leve, mais solto, deixou de se preocupar com a marcação e passou a apoiar mais. Magrão estava fazendo lançamentos longos, estava fazendo passes mais curtos, procurando triangulação e, coincidência ou não, né, para mim não foi uma coincidência, logo depois a gente conseguiu fazer esse terceiro gol. Muito com esse domínio de meio campo que o Vitória tinha. O Vitória já era um Vitória diferente. A dinâmica que esses jogadores trouxeram, menos Marcelinho, foi uma dinâmica que permitiu que o Vitória pisasse mais na área, que o Vitória arriscasse mais e que deixasse aquele sentimento de esperança de que o gol sairia a qualquer momento. Então, nesta partida de hoje, eu acredito o empate, as substituições e a falta da vitória do Vitória ao rapaz que começa com a letra E e acaba com a letra O. Que Pequinho bem falou aí. Rapaz, muito bem, Diaba. Gostei muito do que você falou. Eu queria pontuar só uma coisa. Que essa quantidade de substituições que ele fez em um intervalo pequeno, que deu certo nesse jogo, que foi feito no outro, foi creditado inclusive a derrota a isso, para mim mostra uma coisa bem interessante que a gente levantou aqui várias vezes. Rodrigo claramente observou a questão física, que a gente sempre vem discutindo do Vitória, a queda física muito grande. E, para mim, essa quantidade muito grande de substituições se dá
a isso. Ele tem medo do time entregar de vez, e aí ele substitui vários. Se você pode olhar essas substituições, com a exceção de Gerson Magrão no lugar de Rende, que é uma substituição um pouco mais para frente, todas são meio que 6 por meia dúzia, jogadores de características parecidas, apenas para manter a característica do time e dar um gás novo. Então ele mostra que realmente um sintoma da questão física do Vitória. E gostaria de pontuar também a questão da falta que fez hoje Léo Ceará, né? Jordi Caicedo é muito pior que ele. Às vezes a gente tem uma memória muito curta, que aí ele passa muito tempo sem entrar, a gente fica, o cara devia ganhar uma chance, o cara correria e tal, mas aí quando ele joga, a gente vê o porquê que ele não joga, né? E também a falta que fez o goleiro Ronaldo, como foi bem dito. Então foram 2 desfalques muito sentidos na partida de hoje. Rodrigo, eu ia falar realmente sobre isso aí, da falta que o Léo Ceará fez hoje no jogo. Eu teve alguns momentos do jogo que eu ficava observando só o Jordi. Rapaz, é incrível como ele não tem noção nenhuma de espaço, velho, e de tempo de bola. O cara vai na lateral para dar aquele cruzamento rasteiro, cruzado. Ele todas as bolas, ele tá na frente do zagueiro, bicho. Ele não tem noção nenhuma de que ele vai estar impedido no lance. E no gol, que seria o gol da nossa vitória, como o Rubinho falou aí, foi justamente por isso. Ele já estava à frente do zagueiro, né? Se fosse um centroavante, realmente um centroavante de verdade, ele estaria atrás ou na mesma linha, né, aguardando. Mas enfim, é o que temos, é o que tivemos para hoje, né? Boa, boa, minha bancada. Fiquei aqui de ouvinte. Muitos comentários bacanas aí de vocês. Concordo com tudo. Só reiterar aí sobre a questão do Jordi. Eu sou um dos quem me conhece mais de perto nos grupos, sabe que eu sou um dos grandes defensores do Jordi. Acho que a raça dele, um jogador voluntarioso, acho que deveria entrar mais vezes, mas realmente quando a gente vê o jogo todo do Jordi, ele deixa muito a desejar, ele tá muito aquém do Léo Ceará. E como bem falado aí pelo Álvaro Rodrigo, ele não tem noção nem de posicionamento realmente. Infelizmente, é um jogador que ele teria tudo aí, né, para ser uma figura caricata, ser uma figura mais querida e tudo. A torcida até bota esperança, sempre botou esperança nele, mas realmente quando ele joga o jogo todo, dá para perceber. E outra, torcedor, a principal característica de Jordi é a velocidade. No final do jogo, não sei se vocês perceberam, o Cuiabá estava, como o Rubinho falou, o Cuiabá estava totalmente entregue, aberto, e o Vitória teve as 3 oportunidades de contra-ataque em velocidade ali após os 45, como ele, Jordi, fez no ano passado, aquele golaço aos 48. Dessa vez ele não conseguiu correr, ele não acompanhou mais, parece que cansou durante o jogo. Enfim, é isso mesmo. Vamos nessa agora. Vamos mudar de bloco. Eu acho que a gente encerrou aqui tudo que era para falar desse Vitória 3, Cuiabá 3. Minha bancada sempre aí muito bem fundamentada. Cada um falou de um ponto importante. Então agora eu vou pedir para o torcedor, fica com a gente agora que vai começar o bloco 2. Vamos falar do Mazola, que realmente foi um balde de água fria. Vamos nessa rapidinho aqui para vocês entenderem esse acontecido aí do Vitória na véspera do jogo. Vamos lá? Bloco 2 é o seguinte, torcedor. Independentemente do resultado de Rodrigo, do número de vitórias, enfim, é fato assim notório. Acho que quem acompanhou os programas anteriores, já no comando do Rodrigo Chagas, viu nossa felicidade aqui em fazer o programa, a bancada toda comentando a evolução do Vitória. A gente ficava aqui suscitando quais eram os motivos dessa evolução. Então é um fato assim notório que o Rodrigo Chagas foi o melhor treinador do Vitória em 2020, comparado aí ao Barroca e ao Pivete. E aí, quando a torcida estava começando a abraçar a ideia, os jogadores parece que já abraçaram a ideia do Rodrigo Chagas, nós tomamos um balde de água fria na noite de 8 de dezembro de 2020, quando as redes sociais do Vitória anunciou a contratação do Mazola Júnior. Até minha entonação de voz mudou, porque realmente foi um balde de água fria, torcedor. A gente fez uma enquete na nossa página, @podcast Barradão Raiz,
se a torcida tinha gostado da contratação. 95% da torcida foi contra a chegada do Mazzola Júnior. Me assusta não é os 95% não, torcedor. Me assusta são os 5% que foram a favor, porque não tem justificativa. Então, eu queria trazer aqui para vocês, quem não conhece ainda quem é o Mazzola, eu quero trazer o Rodrigo Maroto para trazer um panorama do que é o Rodrigo Mazzola, da carreira dele, da forma de jogo dele. Depois eu quero saber a opinião da minha bancada, todo mundo ficou bastante chateado. Então vamos lá, vamos começar aqui a falar do Mazzola Júnior, é o novo treinador do Vitória, o Rodrigo Chagas foi promovido, agora é o auxiliar técnico do Vitória, o Mazzola, vamos lá. Então é o seguinte, Rodrigo Maroto, me trace aí de forma objetiva e informativa para o torcedor que não conhece, que muita gente não conhece, quem é o Mazzola Júnior, qual é a carreira dele, por onde ele passou. Rodrigo Maroto vai nos dizer. Venha de lá. Valeu, Peck. Eu acho muito importante a gente fazer isso antes de entrar na questão da opinião, que é o que todo mundo quer ouvir, né? Até porque as possíveis críticas, as críticas para essa contratação têm que ser baseadas, assim como tudo que a gente faz aqui na bancada, né? Tem que ser baseadas em fatos, em argumentos bem estruturados. Então vamos lá. Mazzola Júnior. Peck é o seguinte, quando eu vejo o nome Mazzola Júnior, a primeira pergunta que eu me fiz foi Mazzola Júnior, será ele filho do velho Altafine Mazzola, campeão mundial em 58 com a seleção brasileira? Aí quando eu vejo a foto dele, eu fico, não é possível que o cara deve ter mais ou menos a mesma idade dele. Mas aí eu fui atrás disso e vi que não, Peck. Na verdade, o nosso querido, não tão querido assim, Mazzola Júnior, né, se chama Willis Geraldo Gonçalves de Freitas Júnior, ou Mazzola Júnior. O nome Mazzola simplesmente foi que, quando ele entrou para ser jogador de futebol, o técnico falou, esse seu nome aí, Willis, não vai para lugar nenhum, você parece com o velho Mazzola, então o apelido é Mazzola. E o Júnior é que, quando ele virou treinador, disseram para ele que no Brasil só dá certo treinador com nome composto. E aí ele adicionou o Júnior. Daí o Mazzola Júnior, que não é filho do lendário Mazzola. Então vamos lá, falando agora sobre a carreira do Mazzola, para quem quer conhecer. O Mazzola, infelizmente, não participou ainda na sua carreira de grandes momentos, mesmo com a sua idade avançada, nem também, muito menos, de grandes equipes, certo? Ele começou sua carreira profissional em 2011, né, no Esporte Clube do Recife, onde ele participou ali da reta final do acesso, né? De lá para cá ele rodou Ipatinga, Red Bull, Paysandu, Cuiabá, foi para o CRB, onde ele teve o maior número de partidas de sua carreira, né, com a passagem em 2015 e 2016, onde foi o título também da sua carreira de treinador, né, foi para o Vila Nova, chegou a voltar ao CRB em 2017, no Criciúma, Ponte Preta, Londrina, onde depois disso finalmente foi contratado nesse ano pelo Clube do Remo, certo? O último clube do Mazzola Júnior. E após 7 jogos sem vencer, agora após pandemia, inclusive 2 derrotas para o rival, a gente sabe como isso pesa na demissão dos treinadores, ele foi demitido do Clube do Remo, para posteriormente ser anunciado como, pasmem, treinador principal do Vitória. Sobre o Mazzola, Peck, você pode perguntar para mim, mas quem é o Mazzola, como ele é, como a gente vai esperar? Um cara estilo Barroca, estilo Pivete, que fala sobre tática, um cara mais amigo da galera, como o próprio Rodrigo Chagas? Eu apurei aqui que o Mazzola, a gente tem que esperar dele um treinador bastante incisivo, né, nos comentários, é um cara aparentemente mais duro, mais direto nas suas entrevistas e no seu trato com as pessoas. Então imagina aí um estilo general aí do Mazzola Júnior. Com relação ao seu estilo de jogo, Peck, eu vou tirar aqui sobre o próprio Clube do Remo, né? Ele foi demitido, muito criticado pela torcida, por ter um time muito retranqueiro, entupido de volantes, inclusive com muitas invenções mesmo dele dentro da equipe. Mas no contraponto é que em vários momentos também, durante o seu tempo aí no Remo, ele reclamou muito do elenco, né? Eu admito que eu não gosto muito quando o treinador faz reclamações de forma pública do elenco, eu acho que ele começa a perder, né? Querendo ou não, o cara tá ali trabalhando e não quer ser contratou porque quis, né? Então ele fez muitas reclamações aí do elenco do Remo, principalmente da parte ofensiva, e ele justificava que ele colocava o time de forma defensiva por causa disso, né? Então, essas são as informações, assim, por cima,
do nosso novo treinador rubro-negro, Mazola Júnior, e que, Peck, eu vou te falar, por mais que eu não tenha muita esperança, né, com a efetivação de Rodrigo Chagas como auxiliar técnico, eu tenho assim, um pingo de esperança de que ele mantenha o trabalho. O Rodrigo tem sido muito bom até aqui. Valeu, Rodrigo Maroto, trazendo aí um panorama de quem é o Mazola Júnior. Torcedor que não conhece já fica sabendo qual é o histórico dele. Não tem passagem por nenhum clube grande. O maior clube da carreira dele agora é o Vitória, sem sombra de dúvidas. E o Mazola Júnior também não tem histórico aí de vencedor. Esse é o Mazola Júnior que o Rodrigo Maroto trouxe para vocês. E aí, torcedor, hoje, 9 de dezembro, o Paulo Carneiro utilizou a página do Vitória no YouTube e aí saiu em defesa da contratação do Mazola, né? Falando que o Mazola é um treinador, um grande treinador do futebol brasileiro. Saiu falando aí só coisas boas do Mazola, no típico jeito Paulo Carneiro de ser, né? Sempre achando que ele está certo em todas as suas atitudes. E dentre as falas de Paulo Carneiro, uma me chamou a atenção, e aí eu vou trazer o incisivo para falar sobre essa fala. Que é o seguinte: parece que Paulo Carneiro, inclusive, estava falando para você, viu, incisivo? Para você mesmo. Você que tanto bateu aqui nos programas anteriores, em Pivete e em Barroca, falando que eram apostas, que não eram treinadores tarimbados, que não estavam à altura do Vitória. Você mesmo, torcedor, e você mesmo, Rubigol, falou que o Rodrigo Chagas tinha que continuar, porque ele vinha fazendo um bom trabalho. E aí, sabe o que o Paulo Carneiro fez? Chamou você, torcedor, e você, incisivo, de incoerente, porque você estava querendo a efetivação do Rodrigo Chagas. Então eu vou abrir aqui, não vou lhe fazer pergunta nenhuma, incisivo. Eu só vou abrir o espaço para você falar sobre essa afirmação do Paulo Carneiro, que chamou a torcida de incoerente. E eu tô falando você, Rubigol, porque eu sei que você é a voz da torcida e muita gente pensa igualzinho a você. Não queria Pivete, não queria Barroca, mas estava gostando de Rodrigo Chagas. Então, defenda esse torcedor que pensa igual a você. Aberta a palavra. Rubinho, Rubigol, o incisivo. Rapaz, Peck, depois que eu vi esse rapaz falar isso hoje, esse rapaz pelo qual eu fiz campanha para ser presidente, e hoje eu peço perdão a todos os torcedores do Vitória em que eu pedi para votar nesse rapaz, nesse ser humano, né? Porque um cara desse é um ser, apenas um ser. Ele, com essa contratação de Mazola Júnior, conseguiu, para mim, ser pior do que os presidentes anteriores. Porque ele contratou um cara sabendo que vai dar errado. Então eu vou ser muito claro sobre o que ele fala de incoerência. Incoerente é ele que fez uma loucura dessa, apesar que a imprensa está dizendo que foi o Alex, está dizendo que foi o Manuel Matos, está dizendo que foi o Ademar. Mas ele que assina, a caneta é dele, né? O que a gente falava, o torcedor falava era o seguinte: o Vitória do Pivete era muito devagar. E Série B não dá para ser devagar. O Vitória do Barroca conseguia ser mais devagar que o Vitória do Pivete. E o Vitória do Rodrigo faz boas partidas, coisa que eu venho batendo há muito tempo. O time do Vitória não era tão ruim como parecia ser, que o nosso problema era treinador. Então, falei em outro programa aqui no podcast, Peck, se for para trazer um treinador cascudo, bom de Série B, traga Paulo Carneiro. Agora, trazer um treinador horroroso como esse, desculpe, não tenho nada contra a pessoa do Mazola, mas como eu disse a você, eu estudo futebol, incoerência é dele. Ele tinha que fazer o seguinte: a partir do momento que ele apostou no Rodrigo, em colocar o Rodrigo, o nome já fala, aposta, vê se vai dar certo ou vai dar errado. O Rodrigo estava dando certo. Né? Então deixasse o menino levar, deixasse o cara trabalhar e não fazer uma loucura dessa que ele fez. Eu já ouvi alguns comentários, Peck, de torcedores dizendo que o Mazola era desconhecido. Não, gente. O Mazola é muito conhecido. Eu vi os trabalhos do Mazola, conheço. Foi exatamente o que o Rodrigo falou aí, ditador, general. Peck, eu estou com muito medo do que vai acontecer com o Vitória nas próximas partidas. Né? É o estilo. Eu lembrei hoje de um treinador que o Vitória trouxe, que passou 1 mês e meio aqui. É o mesmo estilo do Mazola Júnior, o Toninho Cecílio. Não sei se vocês lembram, né? Então, Paulo Carneiro, incoerente é você. Você respeite a torcida do Vitória.
essa torcida apaixonada, que eu garanto a você que sabe muito mais de bola do que você. Porque um cara que contrata Mazola Júnior mostra que é o legítimo pé de rato. E só para lembrar o que é pé de rato, acha que sabe de bola e não sabe nada, seu pé de rato. Se você afundar o Vitória para a Série C, Paulo Carneiro, terá consequências. Boa noite. Opa! Rapaz, cara, eu queria também adicionar o seguinte. Paulo Carneiro, nosso presidente, ele me impressiona muitas vezes em achar que com essa fala dele, cheia de palavras bonitas, ele consegue enganar alguém. Ele subestima e muito a inteligência do torcedor. Ele acha que o torcedor é apenas um cara que fica lá gritando no estádio. Acabou, hoje todo mundo tem acesso, todo mundo assiste todos os jogos. Vamos respeitar o torcedor. E para mim, você não ser coerente é você também não enxergar o que está acontecendo. Eu sempre gosto de trazer aqui a questão do contexto, né? O próprio Incisivo aí falou várias vezes que queria um treinador cascudo, assim como eu. Principalmente quando te falava que o contexto era o acesso, certo? Então aconteceu o quê? Não veio esse treinador. O Vitória, em um acidente de percurso, foi parar nas mãos do Rodrigo e acabou fazendo um bom trabalho. Logo quando o Rodrigo assumiu, ninguém pedia que o Rodrigo fosse o treinador do Vitória. E sim após ele demonstrar o trabalho dele. E cabe a gente mudar de opinião quando o que está acontecendo torna necessário. Então, eu também não queria que fosse o Rodrigo antes dele assumir. Depois de 2, 3 jogos, você já viu uma melhora muito grande. E aí sim eu falo, pô, o Vitória não está mais querendo subir. Vamos dar chance ao cara que está fazendo um bom trabalho, né? Então, incoerência é fazer isso. É contratar treinadores ruins que não fizeram bons trabalhos. E na medida que o Vitória começa a engrenar, você vai e quebra o trabalho do cara. Isso sim é incoerência. Ô, Peck, só terminando aqui o que eu estava falando, Rodrigo, parabéns pelo adendo aí. Quando eu falo que vai ter consequências, é porque Paulo Carneiro tem que entender, você falou uma coisa certa, Paulo Carneiro acha que ele fala e a torcida abaixa a cabeça. Esqueça isso, Paulo Carneiro. Nós vivemos do futebol, nós assistimos o futebol todos os dias. Nós vemos o que está acontecendo, nós entendemos de tática, de técnica. Ninguém aqui é um analfabeto para você falar assim que assim vai acontecer e assim não vai acontecer. Quando você falava da ideia do Vitória ser aquele time de toque de bola parará, não se começa de cima para baixo, Paulo Carneiro. Se começa de baixo para cima. Você não pode começar no profissional com a ideia de jogo. Então todo mundo aqui sabe o que está falando. Você não engana ninguém, Paulo Carneiro. O senhor não engana ninguém. Ninguém aqui é besta de engolir uma contratação esdrúxula dessa de Mazola Júnior. Certo? Se der certo, você vai calar a boca. Rapaz, eu vou calar a boca com meu Deus do céu. Mas acredito muito que esse profissional não tem competência de treinar o Esporte Clube Vitória. Olha aí, galera. Tá dito aí, tá falada, tá explicada a bronca do Rubigol. A bronca do Incisivo com Paulo Carneiro, muito justa. O Incisivo, como eu falei antes, é a voz do torcedor. Então ele tá aqui defendendo você, torcedor, que foi chamado de incoerente por Paulo Carneiro. O Incisivo tá defendendo. O Maroto também fez um grande adendo. Quero continuar esse tema aí do Mazola. Ainda tem minha bancada, ainda tem o Lucas Piton para falar, ainda tem o Álvaro Rodrigo. E já vou trazer o Álvaro Rodrigo para falar um tema que eu acho interessante também. Nessa mesma live aí, nessa mesmo vídeo de Paulo Carneiro, que está no canal do Vitória, né, na página oficial do Vitória no YouTube, pode ir lá, torcedor, dar uma olhada. Se você quiser ter a desagradável surpresa, na verdade, desagradável ouvir o desagradabilíssimo falar do nosso presidente. Vai lá que você vai ver na nossa página. Vamos lá. Então ele falou o seguinte, ele falou que o Rodrigo Chagas estava agora, eu até queria abrir aspas para essa frase, sendo promovido a ser o auxiliar técnico do Mazola. Então, eu queria perguntar para o nosso Álvaro Rodrigo, que sempre falou muito bem do Rodrigo Chagas, sempre acompanhou de perto o trabalho do Rodrigo Chagas, eu queria perguntar para ele o seguinte, você acha, Álvaro Rodrigo, que realmente é o melhor para a carreira de Rodrigo Chagas? O que é melhor? Na verdade, eu não quero nem lhe induzir a resposta. Eu quero lhe perguntar o seguinte, o que é melhor para a carreira do Rodrigo Chagas, nesse momento agora, que ele não é mais o treinador, não tem condições de ser efetivado treinador do Vitória? É melhor ele voltar para o Sub-20, continuar o trabalho dele no grande campeonato brasileiro Sub-20 que ele vinha fazendo, ou é melhor ele estar agora no ser auxiliar do Mazola e estar mais em contato com o time profissional?
Fica a pergunta no ar. E você, Álvaro Rodrigo, é quem vai responder. O que é melhor para o Rodrigo Chagas nesse momento? Se você fosse o Rodrigo Chagas, se você fosse empresário dele, o que você queria para ele? Fala, Pequinho. Belíssima pergunta e belíssimos comentários aí de Rubinho e de Rodrigo. Não acho uma promoção, Pequinho. Sinceramente falando, eu, sendo Rodrigo, ou eu sendo empresário de Rodrigo, eu gostaria de voltar para o Sub-20, né? E dar continuidade ao belíssimo trabalho que está sendo feito no Sub-20. Na minha opinião, ser auxiliar técnico de Willis Júnior, para mim é um retrocesso na carreira. E eu acho que nada vai somar na carreira de Rodrigo Chagas. Essa é a minha opinião. E o nosso querido presidente Paulo Carneiro, além de contratar um técnico que a torcida rejeitou, ele ainda faz com que o time do Sub-20 não tenha continuidade no trabalho do Rodrigo Chagas. Ou seja, ele conseguiu fazer duas merdas ao mesmo tempo. Verdade, viu, Álvaro Rodrigo? Eu acho que é exatamente isso aí que você resumiu. O Paulo Carneiro, com um tiro só, fez duas besteiras incríveis para o Vitória. Tanto tirou o trilho do time profissional, como desfalca a equipe sub-20. Então, realmente, eu concordo com você. Eu não quis lhe induzir na resposta justamente por isso, porque essa é a minha opinião também. Acho que não é o melhor para o Rodrigo Chagas ser auxiliar do Mazzola, ficar escondido atrás de Mazzola. Uma coisa é você ser auxiliar técnico de um treinador que tenha bagagem, que tenha experiência, que tenha currículo, e não auxiliar técnico do Mazzola. Então é melhor voltar para o Sub-20, fazer uma grande campanha e ser visto e ser lembrado e às vezes valorizado, como não está sendo no Vitória. Porque eu acho que ele foi desprestigiado, viu? Mas vamos lá, tem gente ainda para falar. Eu quero chamar o Lucas Pitombo. Lucas Pitombo Índio, nem melhor nem pior. O que é que você achou, meu amigo, dessa contratação do Mazzola? Você concorda, discorda? Dê sua opinião também. Fala, Peck. Rapaz, o Rodrigão acabou a fala dele aí de uma forma incrível, perfeito. O cara conseguiu tirar o time sub-20 dos trilhos e tá conseguindo, tentando, né, até então, arruinar o time que já não vem muito bem, que é o profissional. Não vem muito bem no geral, né? Porque com o Rodrigo são duas derrotas. Não, são duas vitórias, uma derrota e um empate, mas o time com uma mudança de postura muito acentuada. Então vamos lá. Pequinho, eu queria falar aqui para os nossos ouvintes um pouco dos números dos últimos dois clubes que esse treinador aí, o Willis, né? Acho que é o Willis o nome, ele trabalhou. O último trabalho, o Remo, já foi bem dito aí pelo Rodrigo Maroto, o olhar da beira do gramado. 7 jogos sem vitórias numa Série C. O Vitória está contratando um treinador da Série C. E esse treinador teve como uma grande característica, lá no Remo, no Pará, a cobrança por reforços da diretoria. Será que ele já sabe que aqui não pode ser mais contratado nenhum jogador? Será que ele vai utilizar isso como uma desculpa? Acredito eu que ele já deva saber o elenco que ele tem para que ele não venha com essas loucuras e devaneios dizendo que não ganha porque não tem jogador de ataque. Que ele saiba que ele tem Jordi Caicedo, para depois ele não inventar nenhuma coisa fora de absurdo, porque no Vitória o que a gente acha que é absurdo ainda pode vir a acontecer coisa pior. Vamos lá, eu gostaria de frisar também os números pífios que ele conseguiu no Londrina, no ano passado, né, em 2019. E uma coisa que me chamou muita atenção, como a gente estava destruído ano passado, esse treinador horroroso, esse mesmo Londrina, ainda conseguiu ganhar do Vitória no Barradão ou na Fonte Nova, não me recordo onde foi, mas ganhou do Vitória fora de casa. Então vamos lá. Foram 9 jogos no ano passado no Londrina, ele teve um aproveitamento de 25%, 6 derrotas, 2 vitórias e um empate. Desses 9 jogos, 4 foram em casa. De 12 pontos para conquistar em casa, disputado em casa, ele só conseguiu um
ponto. E esse empate, pasmem, torcedores, foi um empate com o Figueirense. Lembra-se bem que o Figueirense estava naquela situação de atraso de salário, de querer abandonar o campeonato? Pois bem, eles conseguiram empatar com o Figueirense dentro de casa, com 25% de aproveitamento, deixando o time na 16ª posição, com 35 pontos, com os mesmos pontos do Figueirense, que era o primeiro no Z4. Ele abandonou o barco, que já estava com água dentro, completamente, mais da metade afundado, e na Série C. Amigos, eu gostaria de entender o que é que Paulo Carneiro quer. Qual o projeto que ele pensa para o Vitória? Ele contratou um treinador de Série C, um treinador que no ano passado ajudou bastante ao Londrina ir para a Série C, e agora que o Vitória está tentando dar uma respirada, tem uma melhora e mais barata com o Rodrigo Chagas, ele contrata esse rapaz. Será que Paulo Carneiro tem como projeto colocar o Vitória na Série C? Eu fico me procurando, tentando entender. Será que ele tem alguma coisa de diferente? Ele quer vender o clube completamente falido para alguns investidores? Eu fico pensando em algumas teorias da conspiração para tentar entender o que ele pensa trazendo um cara desse, tendo em vista que o Rodrigo Chagas está em casa, está apresentando um trabalho bom e é mais barato. Outra coisa que eu queria deixar aqui para vocês. Há bocas miúdas, né, rumores, conversas, aquelas resenhas entre rubro-negros, informa que Paulo Carneiro queria manter Rodrigo Chagas, queria efetivar o quanto antes, o que eu acho que é do perfil dele. E Alex Portela, depois daquelas reuniões com os grandes cardeais, bancou a contratação de um treinador mais cascudo, de um treinador mais duro, mais sisudo, porque eu acredito que só pela essa cara mesmo que ele tem, porque do resto não tem nada. E há quem diga que Alex Portela está bancando parte do salário ou todo o salário, que não deve ser muita coisa não, né? Mas, como tem essa conversa, tem essa resenha, eu trago aqui para vocês também, amigos de bancada e caros amigos rubro-negros. Índio, só completando aí o que você disse, o Sub-20 agora do Vitória vai ser treinado pelo Ricardo Lemos. Sabe quem é? Filho do nosso saudoso Carlos Amadeu. Boa sorte a ele e boa sorte ao Mazola, né? É o que nos resta. Só uma coisa, Índio, também que eu queria falar, para você ver como é de costume essas loucuras de Mazola Júnior. Ele foi pro Ipatinga, treinou o time lá em 7 jogos e perdeu os 7. Né? Olha o treinador que a gente está trazendo para o Vitória. Esse perfil de derrotado. Né? E outra coisa, eu queria deixar muito claro. O senhor Paulo Carneiro, o senhor Alex Portela e seus cardeais aí. Treinador cascudo é treinador que tem manha de futebol. Não é treinador velho, ranzinza, não. É treinador, quando a gente fala cascudo, é o que eu falo, pé de rato, esses caras. Acha que sabe de bola e não sabe nada. Você ligou? Treinador cascudo que a gente fala, é treinador que tem malícia do que tá fazendo. E com certeza, Mazola Júnior não tem. Então ele não é cascudo. Ele é velho e ranzinza. Valeu aí minha bancada, mais uma vez fiquei aqui de ouvinte, só comentários bacana, e completando aí o que você disse, Rubigo, o treinador cascudo, pra mim, mais do que tudo, é treinador que tem currículo, é treinador que tem história, que tem título, que tem bagagem de acesso, e nada disso aí o Mazola tem, no máximo aí um acesso na Série C com o Paysandu. O nível dele realmente é a Série C, e o Vitória tá trazendo aí um treinador de Série C, essa é a verdade, essa é a realidade. E desprestigiando o nosso Rodrigo Chagas, que é da base, que é da casa, um treinador que conhece tudo dos vestiários, detalhes do gramado do Barradão, o cara que tá lá todos os dias, e foi desprestigiado no momento em que estávamos carentes de treinador, a torcida abraça, e é isso que Paulo Carneiro faz com o treinador dele. E sobre esse tema aí, eu quero chamar até o Maroto, que ele falou até que queria comentar sobre essa fala do Paulo Carneiro, desprestigiando, inclusive, o nosso Rodrigo Chagas. Quem assistiu o vídeo que a gente está citando aqui direto pode perceber isso. Rodrigo Maroto, o que é que você acha aí desse vídeo de Paulo Carneiro? Você assistiu também? Eu assisti, Peck, eu vou te falar. O pessoal tá usando aí o termo pé de rato, né?
O termo que eu vou usar aqui para ele é o seguinte: ele é um verdadeiro malabarista. Ele é um malabarista no seu discurso. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Ele mexe aqui, mexe ali, fala de um jeito, tudo para poder justificar de forma muitas vezes assim, chega a ser engraçado, né? O que ele faz. E eu vou dizer, assim, quando você ouve essa entrevista muito desagradável dele, eu sinceramente não acredito que ele era contra a contratação do Mazzola e que ele queria manter Rodrigo. Por que eu digo isso? Eu vou trazer aqui a frase dele. E vocês vão entender também porque eu chamei ele de malabarista, tá? Primeira vez, eu sei que levantou a bola aí, mas essa frase dele aqui para mim é complicada. Olha só, ele fala assim, abre aspas: sou padrinho de casamento de Rodrigo, temos relação de amizade muito forte. Ou seja, ele no seu malabarismo começa trazendo, mostrando assim, pô, eu gosto do cara. Tenho muito cuidado com o lançamento. Rodrigo foi pego de supetão, ganhamos 2 vezes e perdemos uma. Ou seja, aqui ele está trazendo resultado. Em vários momentos durante o trabalho de Pivete e Barroca, ele falava que a gente só olhava o resultado, que não tinha que olhar era o projeto. Aí agora ele chega no Rodrigo, que tem um bom trabalho, o time jogando bem, e bota simplesmente em números. Voltando a ele fala: o processo não era para o Rodrigo, que é jovem treinador em fase de formação. E aí ele coloca: o que acho incoerente é o torcedor reclamar da pretensa inexperiência dos antigos treinadores, o que não é provado, muito pelo contrário. Ou seja, ele primeiro fala que o Rodrigo é um treinador em fase de formação. Mais para frente, ele coloca: da mesma forma que criticava os treinadores jovens e inexperientes, paradoxalmente agora defende um jovem menos experiente e menos preparado. Ou seja, aqui ele fala que o Rodrigo é um treinador menos preparado. E eu me pergunto, se é um cara menos preparado, o que é que ele está fazendo no Vitória? Entendeu? Por que ele assumiu o time profissional? Então era para ter um outro treinador, um outro auxiliar técnico na comissão fixa para poder assumir. Porque se o cara não é preparado para isso, eu também não sei o que é. E só para fechar essa entrevista muito ruim dele, e mostrar como ele realmente, gente, o que Paulo Carneiro fala, você tem que ler várias vezes para poder entender o que é que ele está falando. Vocês trouxeram aí que o Mazzola é um treinador que não tem bagagem de times grandes, de grandes resultados, aí ele vai lá e faz essa comparação terrível. Ele coloca assim: essa história de Remo é preconceito de você, torcedor, porque o Remo está na 3ª divisão. E daí? E aí ele faz essa comparação. O Felipão está na 2ª divisão. Qual é o problema? E ainda compara o Vitória com o Remo e coloca: em Belém, o Remo é igual ao Vitória aqui. Então eu venho dizer aqui, primeiro ele compara Mazzola com Filipão, pentacampeão mundial, multicampeão de tudo que se tem para se disputar aqui no Brasil. Ele compara com o Mazzola e depois compara o Vitória com o Remo. Então, assim, me preocupa muito, né, pois ver essa fala, o caminho que a gente vem seguindo. Valeu, Rodrigo Maroto, traduzindo aí como tem que ser feito. Traduzindo as palavras do presidente Paulo Carneiro, tão questionado pela torcida, sobretudo depois dessa contratação do Mazzola. Mas aí é que tá, viu, torcedor? Acho que temos que bater sim no Paulo Carneiro, afinal a caneta é dele, a decisão final é dele. Mas não podemos ficar inertes quanto ao senhor Alex Portela, ao senhor Ademar Lemos e ao senhor Manuel Matos. Eles são cardeais ali que estão comandando atualmente o Vitória juntamente com o Paulo Carneiro e como o Lucas Pitombo trouxe. Há quem diga, os comentários de bastidores, é que foi o Alex Portela que bancou o Mazzola Júnior, bancou a contratação e inclusive está bancando salário. Então, Alex Portela, essa crítica vai para você também. Você nos enganou também. O voto em Paulo Carneiro de muitos torcedores foram por causa do senhor Alex Portela. Muita gente confiou no senhor. E o senhor me apronta uma dessa, trazendo o Mazzola. A crítica está sendo aqui, então, para a gestão como um todo. Paulo Carneiro na figura do homem da caneta, que não pode se esquivar das responsabilidades, não pode depois lá na frente dizer que ele foi induzido a fazer isso, porque a responsabilidade é dele, a competência da presidência é dele, mas também não podemos aqui passar pano para o senhor Alex Portela. Beleza? Fica aqui a crítica do podcast Barradão Raiz. A vocês também, Alex Portela, Ademar Lemos e Manuel Matos, que estão por trás dessa palhaçada que fizeram com a torcida do Vitória. Fica aqui a bronca. Vamos embora? Vamos para o terceiro bloco? Falamos aqui bastante do Mazzola. Torcedor que está com a gente até agora, eu só lhe agradeço. Obrigado por nos ouvir. Obrigado pela sua audiência. O tema aí são vários, são 2 programas em um, por isso a gente ficou mais extenso. Mas vamos pro troféu, que vocês agora têm participação, vocês têm vez. E vamos lá.
Terceiro bloco do programa são os troféus. Vamos agora aos troféus. Vamos começar aqui com o troféu Peixe Pequeno. Tá dentro d'água esperando um peixe grande. Tardinha não. Tardinha vai deixar. Sai daí, minha filha. Sai daí, deixa o grandão que vem lá pegar. Quero chamar na minha bancada. Quem começou o programa foi o Rubinho Rubigol. Então é ele que vai dar o primeiro voto para o troféu Peixe Pequeno, pior em campo. Quem você dá aí, Rubinho? O troféu Peixe Pequeno, aquele troféu do Joel Santana. Peck, esse jogo nós tivemos um jogador muito ruim, mas ele não foi decisivo para a não vitória do Vitória. O jogador muito ruim foi o Jordi. Mas o meu Peixe Pequeno de hoje, com certeza, vai para o medroso, frouxo Evandro. Tá aí o voto do Rubigol no Evandro, voto 1. Quero saber agora, quem vem agora na segunda opinião é o Rodrigo Maroto. Quem é o seu troféu Peixe Pequeno, Rodrigo Maroto? Eu tava, meu querido âncora, prontinho para votar no Jordi Caicedo. Até que aconteceu esse lance absurdo. Então... Alô, Rodrigo Maroto. O seu voto não completou aqui para mim? Será que foi só para mim? A bancada ouviu o voto do Rodrigo Maroto? Só para confirmar aí, Evandro. Ah, pronto. Agora a bancada acho que ouve. Beleza, vamos embora. Confirmado, então. 2 votos pro Evandro. Quero chamar agora o Álvaro Rodrigo. Rodrigão, seu voto Peixe Pequeno. Sem mais delongas, para o covarde Evandro. Olha só, a torcida na bronca. A bancada também está na bronca com o Evandro. Lucas Pitombo, nem melhor nem pior, apenas diferente. Qual o seu voto Peixe Pequeno? Agora eu vou ter que falar o nome dele, né? Evandro. Recebeu a bola que todo atacante que entra no segundo tempo quer receber na cara do goleiro para se consagrar e se firmar na titularidade, e fez aquilo. E uma coisa que eu gostaria de reforçar, que ele tivesse um medo de fazer o gol, mas que ele tocasse para frente para receber mais na frente. Ele tocou para trás, rapaz. Que carinha, viu? Valeu, Lucas Pitombo. 2 comentários sobre o seu voto aí. O primeiro que eu gostei muito quando você fala o atacante que entra no segundo tempo. Porque, de fato, uma bola dessa aos 51 do segundo tempo, o atacante que está desde o início do jogo, às vezes nem quer receber uma bola dessa, porque sabe que não tem perna, às vezes, para fazer um gol desse. Mas o cara que entra no segundo tempo me faz uma palhaçada daquela. Bem falado aí, viu, Lucas Pitombo? E segundo plano, você citou aí, me lembrei muito do nosso entrevistado recente, o Marquinhos. Vou mandar o Marquinhos ligar pro Evandro, ensinar como é que faz um gol daquele, uma jogada daquela, em que o Marquinhos e o Wander, no 5-1 sobre o Bahia, faz um golaço exatamente igual, faz uma tabelinha, não quis pegar a bola, já deu na frente do outro, na frente, e o Wander chegou batendo. Era isso aí, Evandro. Se você quisesse tocar, tocasse na frente. Valeu, minha bancada, 4 votos pro Evandro, eu não preciso nem dizer o meu voto. 5º voto, então, para ele, Evandro, unanimidade, troféu Peixe Pequeno, no podcast Barradão Raiz. Melhora, meu filho! Vamos pro voto da galera. Quero saber o que a galera tá na bronca ou não aí, viu? Vamos lá. Vamos começar aqui. A bancada já trouxe. O Luiz Nandes, ele vota em vários, viu? Vico, Evandro, Paulo Carneiro, Jordi Caicedo, Marcelinho e Bocão. Até Bocão, viu? Que nem entrou no jogo. Recebe também, meu irmão. Vai no combo. Valeu, Luiz Nandes. Vamos nessa. O Cunha09, que é o Felipe Cunha, vota também aqui com a gente. Vota no Vico. O Radson Chagas, sempre com a gente. Um abraço para você, Radson Chagas. O voto dele é no Vico também, olha aí. Agora vamos continuar. O Marcos Wasabi também vota no Vico. Ainda marca o Vico aqui na nossa página, viu? Para o Vico ficar ligado. O Ale Miranda, sempre com a gente. Grande abraço, viu? Alexandre Miranda. Votou no Magrão, já entra cansado. Olha aí, um voto mais diferente aí. O Lucas Oyama votou no Vico. O Max Rangel, que é o Max Neves, votou no Paulo Carneiro, voto de protesto dele aí. O Cleiton 822, o amigo Cleiton, vota no Jordi. O Bruno Santos Silva vota no César. Olha aí, no goleiro César, pareceu um pouco atabalhoado mesmo o César hoje, a gente comentou sobre isso no programa. O Omar Drummond
vota no Evandro. O Maurício Ferraz, o famoso Maurício, um grande abraço para você, viu, Maurício? Sempre com a gente no programa. Fez um comentário lá elogiando o programa no YouTube. Obrigado, viu, Maurício? Pode comentar sempre aí no YouTube. Fica aí nosso registrado, nosso abraço para você, sempre com a gente. Maurício Ferraz vota no Evandro. O Esdras Mota vota no Evandro e fala, né? Contra-ataque, 2 contra 1. Final de jogo é para fazer o gol. Ou ao menos chutar pro gol. Verdade, meu amigo. Vamos embora. O Uzerles 19 vota no Evandro. Neto Ferreira, Jorgi, acertou nada. Rapaz, os votos estão bem aí distripados, né? O Marco Carvalho, 90. O nosso Marcão, que a gente falou aqui mais cedo. Evandro, teve a oportunidade de se consagrar. Não driblou, não chutou, não passou pro jogador da frente, não passou pro jogador de trás. Não fez nada mesmo, viu, Marcão? Marcão dos Estados Unidos aí ligado no jogo do Vitória hoje, vota no Evandro. Então minha bancada, você vê que ficou aí bem dividido, Evandro, Vico e Jordi, pelo visto aí. Troféu da galera fica aí entre esses 3. Registrado aí. Vico, Evandro e Jordi. Valeu, minha galera. Obrigado aí por votar no podcast Barradão Raiz. Vamos agora para os destaques. Quem merece o voto Troféu Destaque Barradão Raiz, Rubigol? É com você o primeiro voto. Antes de qualquer coisa, Peck, queria mandar um abraço aqui para meu amigo Gabriel, o presidente dos Imbatíveis, né, que acompanha nosso programa. Gente boa, da melhor qualidade. Um abraço, meu irmão. Rapaz, eu vi um cara hoje fazer 70 minutos de um grande futebol, que foi o Fernando Neto. Esse menino impressiona a facilidade que ele tem de jogar futebol. Fernando Neto, para mim, é o craque. O Thiago também hoje jogou bem. Graças a Deus, o Thiago jogou bem, mas continua se escondendo boa parte do jogo. O negócio do Fernando Neto é que ele não aguenta os 90 minutos. Né? Ele pisa muito na área e ele volta muito para marcar. Ele, para mim, eu não dou nota 10 a ele, porque ele ficou olhando o Rafael Gava no momento do segundo gol. Senão ele ia fazer uma partida perfeita. Mas no momento do segundo gol do Cuiabá, ele ficou olhando. Mas o resto da partida, para mim, ele foi muito bem. Para mim, é o craque do jogo. É o troféu Barradão Raiz, Fernando Neto. Decisivo, vamos embora aqui, vamos para a mancada. Rodrigo Maroto, qual o seu troféu Destaque Barradão Raiz? Boa, meu voto vai para aquele que está causando uma dor de cabeça boa no treinador, que é o Fernando Neto. Né? Nossos 3 volantes, eles vêm jogando muito bem. O Friso, o Cândido e o Neto, então tem que escolher apenas 2. Eu imagino que está sendo difícil para o treinador, porque os 3 estão muito bem. Hoje o Fernando Neto se destacou. Eu vou dizer, aqueles primeiros minutos, até a hora do pênalti que o Fernando Neto fez no segundo tempo, foram assim muito intensos. Ele criou muito, chutou de fora da área, fez gol, sofreu pênalti. Realmente impressionante o começo do segundo tempo do Fernando Neto, e com o jogo como um todo, meu voto vai para ele também. 2 votos para Fernando Neto. Quero saber o que é que pensa o Álvaro Rodrigo, o Rodrigão, o bem informado. Aqui o meu voto vai para Fernando Neto, com menção muito honrosa para Thiago Lopes. Jogou muito bem hoje, mas meu voto é para Fernando Neto. Joga demais, joga fácil, corre o campo todo, marca o jogo todo, dá assistência. Hoje sofreu pênalti. Muito bom jogador, Fernando Neto. Terceiro voto aí para o Fernando Neto. Quero saber do nem melhor nem pior, apenas diferente. Qual o seu voto? Gente, eu vou ter um voto diferente aí da galera, né? Inclusive eu vi que na galera do Instagram, das redes sociais, tava como o peixe pequeno. Eu acho que o Vico fez uma partida muito boa e Evandro acabou salvando ele, né? Ele perdeu o pênalti. Eu acredito que naquele momento o mais indicado para bater essa penalidade era ele mesmo. Neto tem qualidade para bater um pênalti, mas ele como atacante, ele como tinha dado as 2 assistências, como estava bem no jogo, estava confiante, pegou a bola para bater. Infelizmente, teve essa fatalidade aí de perder um pênalti no momento que o Vitória abriria uma vantagem maior, mas nesse jogo de hoje eu vi ele numa movimentação muito boa, dando as 2 assistências, ajudando na parte defensiva e cumpriu bem na parte das assistências. Teve, infelizmente, né, essa situação do pênalti, mas enfim, o meu voto é Vico e hashtag fica Rodrigo. Valeu, Pitombo. Voto divergente. A bancada, então, elege. Eu também vou votar aí. O meu voto vai ficar, na verdade, também diferente. O meu voto vai ficar no Thiago Lopes, mas
quem vence aí é o troféu destaque Barradão Raiz, é o Fernando Neto. Obrigado, meu querido! Vamos pro voto da galera, rapidinho aqui o voto da galera. Bota aqui minha produção, voto da galera, vamos lá. Radisson Chagas, um grande abraço, sempre com a gente. Thiago Lopes é o voto dele. Luiz Nandes, Fernando Neto, joga demais. O Marcos Wasabi, também Fernando Neto. O Ale Miranda, Thiago Lopes. Falei recentemente que ele é importante para a equipe. Faz o simples, puxa os principais contra-ataques. Também concordo, viu, Ale? Valeu. Alexandre Miranda aí, registrado. O nosso amigo aqui, o Esdras Mota. Thiago Lopes também, mais um voto. O Omar Drummond, Fernando Neto, mais um voto. O Lucas Oyama, faz logo um híbrido aí. Fernando Neto e Thiago Lopes. O Bruno Santos Silva, Thiago Lopes. O Max Rangel vota no Rodrigo. Olha aí, Rodrigo Chagas recebendo voto. Também concordo, bom voto. O nosso Tony 1403, o Anthony, sempre com a gente aqui. Fernando Neto. Maurício Ferraz, só agora eu vejo o Maurício Ferraz, eu lembro da expressão pé de rato. Thiago Lopes. O Marcão, o Marco Carvalho 90, vota no Fernando Neto. E ele afirma, criou, marcou, arrancou o pênalti e se entregou até o último minuto que esteve em campo. Valeu, galera. Então fica aí na minha galera, o troféu da galera. Fica, né, pro Fernando Neto, com menção honrosa pro Thiago Lopes. Igual foi aqui com minha bancada. Valeu, galera. Finalizamos, então, o troféu destaque Barradão Raiz. Obrigado para você que participou nas redes sociais. Obrigado para você que tá colado com a gente nos troféus, sempre dando seu voto. Valeu, galera. Vamos embora agora para finalizar o programa, aqueles destaques finais que você já conhece. Quem ficou com a gente até agora nesse último bloco, mais uma vez eu agradeço. O programa tá longo, mas se você ficou é porque você tá gostando. Então vamos ouvir agora os destaques finais de minha bancada para a gente finalizar e vamos lá. Quem começa, geralmente começa os destaques finais, então vem de lá. Rubinho, Rubigol, incisivo, seu destaque final. Pegue parabéns pelo programa, como sempre, bem fundamentado todos os comentários. Queria falar só da minha felicidade de ver o meu time atacar o adversário sem medo, fora de casa, né? Como eu queria que o Vitória tivesse assim desde o início do campeonato, com certeza estaremos no G4. Não é isso? E revoltado com a contratação desse presidente, que eu não vou nem falar mais nada para não me irritar mais. Boa noite a todos, mas feliz com a partida do Vitória. Dia. Valeu, decisivo. Durma bem, meu irmão. Fique tranquilo. Vamos embora. Obrigado pela sua participação. Agora vamos saber do Rodrigo Maroto. Seu destaque final, qual é, meu irmão? Opa! Eu queria usar meu destaque final para parabenizar Rodrigo Chagas pelo trabalho que ele fez nesses últimos 4 jogos com o Vitória. Ele conseguiu, né, com quase sem nenhum treino, transformar um time completamente disfuncional em uma equipe que troca pau com os principais aspirantes ao acesso. Então, mostrando que não precisa de muita coisa para melhorar esse time. É fazer o simples. Parabéns, Rodrigo Chagas. Rodrigo Maroto, muito bom destaque final também. Boa adendo aí sobre o Rodrigo Chagas. Vou trazer aqui o Lucas Pitombo, o Índio, nem melhor nem pior, apenas diferente. Seu destaque final. Meu destaque final vai para Rodrigo Chagas. Meu irmão, continue na sua caminhada. Você já está muito mais preparado do que seu padrinho aí, seu compadre Paulo Carneiro estava dizendo. Você já é um ídolo do Vitória nos campos e tem tudo para ser um ídolo do Vitória como treinador também. Tenha certeza, o mundo dá volta, futebol é muito dinâmico e sua hora vai chegar. E você tem que estar preparado para agarrar essa oportunidade. Muito bom, Lucas Pitombo. Parabéns aí pelas suas palavras. Reiterem todos os seus argumentos. Valeu. Vamos agora para o destaque final do Bem Informado. Sempre informação aos 48 do segundo tempo. Vem de lá, destaque final, Álvaro Rodrigão. Fala, Pequinho. Uma ótima noite a todos aí. Gostaríamos muito de estarmos fazendo esse programa com uma vitória, mas é isso daí. Vitória e Cruzeiro no Barradão, né? Sexta-feira, 21h30. Vitória hoje é o 14º colocado, com 33 pontos, 36 gols marcados e 31 sofridos. Vamos para cima do Cruzeiro com a volta de Wallace e Léo Ceará. Ronaldo ainda será reavaliado. Tomara que volte, Pequinho. Um grande abraço.
Esse é o Bem Informado, torcedor. Informação aqui no podcast Barradão Raiz até os 48 do segundo tempo. Valeu, Bem Informado. Valeu, minha bancada. Valeu, Incisivo. Valeu, Rodrigo Maroto. Valeu, Lucas Pitombo. Obrigado por vocês fazerem esse programa ser a credibilidade do rádio baiano, da torcida rubro-negra. E obrigado a você que nos ouviu até agora. Obrigado a você que participa com a gente no Instagram. Obrigado a você que participa no YouTube, deixando seu comentário. Isso é muito importante pra gente. Aproveita, se inscreve no nosso canal e fica ligado que essa semana tá chegando o sorteio, o podcast Barradão Raiz. Cola com a gente que você vai bem, torcedor. Bote fé, o Leão vai ficar cada vez melhor. Obrigado a todos.